Boa noite, irmãos. Graças e paz. Privilégio estar novamente com vocês para compartilhar da palavra de Deus. E hoje nós iremos para Mateus, Evangelho segundo Mateus. Nós leremos o capítulo 11. Iremos do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 11 de Mateus. Mateus, muito fácil de achar, não é? Início do Novo Testamento, primeiro Evangelho. Nós leremos então os 6 primeiros versículos do capítulo 11 desse texto de Mateus. Assim diz a palavra de Deus. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Agradecemos a ti, Senhor, por esta palavra bendita que o Senhor usou para transformar a nossa vida, para nos fazer teus filhos. Quando o Espírito Santo falou ao nosso coração e nos fez enxergar a gravidade do nosso pecado e a graça que há em ti. E nós corremos para ti, atraídos pelo teu Espírito Santo. Tudo pela ação do Senhor, mediante a tua palavra e o teu Espírito. E aqui estamos, Senhor, teus filhos, assentados à tua mesa para sermos alimentados por esta mesma palavra. Pedimos que o Senhor nos alimente, Deus querido, com este alimento espiritual. Que o teu Espírito Santo nos ilumine para que compreendamos as Escrituras. Que o teu Espírito Santo nos dê poder espiritual para praticarmos o ensino das Escrituras. E assim sermos mais parecidos com Jesus. E assim sermos gente que confia em ti, mesmo quando não entende muito bem, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, em muitos momentos da nossa vida, as circunstâncias difíceis nos impedem de ver o que Deus está fazendo em nossa vida e no mundo. Por exemplo, quando um crente passa por uma grave doença, pode ser que ele não perceba outras grandes bênçãos que Deus está lhe dando. Por exemplo, a família, ou o cuidado de pessoas que o amam. Quando a nossa igreja passa por alguma crise, pode ser que nós nos esqueçamos de ver o que Deus está fazendo no mundo, salvando pessoas em países distantes, levando o evangelho e salvando gente em países em que não se pode pregar o evangelho, que são governados por alguma ditadura política ou religiosa. E essa nossa tendência de não conseguir ver Deus agindo, porque nós estamos numa circunstância difícil, é uma tendência no povo de Deus. Você deve se lembrar da história de Elias. Depois de ter feito coisas extraordinárias no poder de Deus, na autoridade de Deus, Elias ficou desesperado quando ele foi perseguido por Acabe e Jezabel e quase teve a sua vida findada por esses dois perversos. E naquele momento, Elias teve dúvida em seu coração. Começou a desconfiar, começou a se desesperar. Ele achava que ele era o único servindo a Deus em Israel. Mas aí Deus vai até Elias para resolver esse problema da dúvida e revela um pouco de si para aquele profeta e diz: você não é o único, tem mais 5.000 que não se prostraram a Baal. Quando as circunstâncias são difíceis, nós tendemos a duvidar de Deus e do seu plano. Nós tendemos a não apreciar o que Deus está fazendo. E quando esses momentos chegarem em nossa vida, irmãos, nós precisamos nos lembrar do ensino do texto de hoje. E esse texto nos mostra que Jesus vence a nossa dúvida.
E por isso, quando os momentos de dúvida chegam, nós podemos ir a Ele, levando as nossas questões para que Ele nos trate. Então este é o assunto do texto de hoje. É isso que nós falaremos. Como Jesus vence a dúvida do crente. Esse é o nosso tema, como Jesus vence a dúvida do crente. E o primeiro ensino do nosso texto é que Jesus tolera a dúvida do crente. Jesus tolera a dúvida do crente. Esse é o primeiro texto. Esse é o primeiro ensino do nosso texto. Nos textos anteriores, Jesus já vinha falando para os seus discípulos sobre a missão que eles deveriam realizar. Eles deveriam sair por Israel, pregando a boa notícia da chegada do reino. Nós vemos isso em Mateus 10. Mas nessa missão, eles encontrariam grande oposição. Eles seriam rejeitados e perseguidos. Muitas pessoas não creriam na mensagem anunciada por esses irmãos, mas o capítulo 10 terminou com uma nota positiva. Jesus disse para eles que algumas pessoas seriam hospitaleiras com os discípulos. Receberiam os discípulos, receberiam também a mensagem, seriam salvas, e com essas instruções em mãos, os discípulos então saem para pregar o evangelho nas cidades de Israel. Mas depois que Jesus envia os 12, o versículo 1 nos mostra que ele continuou trabalhando. Ele não enviou os 12 para descansar. Ele enviou os 12 para treiná-los, porque depois os 12 aqui assumiriam a responsabilidade de pregar o evangelho quando Jesus não estivesse mais na terra. E no versículo 1 do nosso texto, irmãos, quando Mateus descreve o ministério de Jesus, ele enfatiza pregação e ensino. Nem sempre o que nos impressiona em Jesus é a pregação e o seu ensino, né? O que nos impressiona em Jesus geralmente são os milagres, as coisas extraordinárias que ele realizou. Mas, irmãos, a parte mais importante do ministério de Jesus era a sua pregação, era o seu ensino. Os milagres eram importantes, mas os milagres apenas funcionavam como sinais que apontavam para a veracidade da mensagem de Jesus, que comprovavam a autoridade de Jesus. Ele não realizava milagres para impressionar pessoas. Ele não os realizava para ajudá-las a ter uma melhor qualidade de vida. Esse não era o principal objetivo. O principal objetivo era mostrar para as pessoas que as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas. O Messias chegou. E agora os efeitos do pecado estão sendo neutralizados. A salvação prometida está sendo manifestada perante os olhos de todos os judeus, enquanto Jesus realiza o seu ministério. E enquanto Jesus realiza o seu ministério, meus irmãos, ele enfrenta as mesmas coisas que ele disse que os discípulos enfrentariam. Ele enfrenta incredulidade e oposição. Essas reações negativas que nós vemos no capítulo 11 vão começar a aumentar daqui até o final do Evangelho de Mateus. As multidões ficaram impressionadas com Jesus. Até o capítulo 10, elas estavam de boca aberta. Elas nunca tinham visto milagres tão impressionantes. Elas nunca tinham ouvido alguém falar com autoridade tão grande como Jesus. Mas agora elas estão começando a se acostumar, ou melhor, estão começando a se cansar da novidade. Até aquele momento, Jesus não havia trazido o que elas desejavam. Israel continuava sendo uma pequena nação dominada pelos romanos. E porque Jesus não deu àquelas pessoas o que elas queriam, elas começam a desconfiar de Jesus, começam a rejeitar Jesus, e isso só vai se agravar até chegar à crucificação. Até mesmo João Batista começa a ter dúvidas sobre Jesus. Veja bem, a dúvida de João Batista não é como a dúvida das multidões. As multidões descreram de Jesus e rejeitaram Jesus porque não eram crentes verdadeiros. Eram apenas pessoas que desejavam se libertar do Império Romano, que desejavam voltar àquele período dourado da história do povo de Deus, o reinado de Davi e Salomão. Elas queriam algo igual, e Jesus não deu isso às multidões, pelo menos não no tempo delas. E por isso elas ficaram decepcionadas e rejeitaram Jesus. A dúvida de João é diferente. Não é a incredulidade das multidões. Ele crê em Jesus, mas a sua fé está vacilante. Ele tinha um entendimento de como o Messias agiria.
E agora, olhando para Jesus, parece que Jesus não se encaixa no entendimento de João sobre como o Messias deveria agir. E se você já leu Mateus, você sabe que Mateus já nos falou sobre João Batista. Lá no capítulo 3, ele falou coisas impressionantes sobre João, enquanto ele exercia o seu ministério no deserto da Judéia. E enquanto João pregava e batizava, ele anunciou que viria alguém maior do que ele. Viria alguém que traria salvação e também condenação. Viria alguém tão superior a João que João não era digno de carregar as suas sandálias. E quando João Batista viu Jesus, ele entendeu rapidamente que Jesus era essa pessoa de quem ele estava falando. Ele olhou para Jesus e chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto ele batizava Jesus, ele viu, irmãos, com seus próprios olhos, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, ungindo Jesus para a sua missão redentora. Não tinha como duvidar. Jesus era de fato o Messias. Jesus era de fato o ungido de Deus que veio para trazer salvação para o povo de Deus e condenação para os inimigos de Deus. E desde esse momento João creu em Jesus. Ele entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus e ele inclusive estimulou os seus discípulos a seguirem Jesus. E quando as pessoas foram falar para João que Jesus estava tendo mais sucesso do que ele, estava batizando mais gente do que João, você sabe o que João falou, não é? Aquela famosa frase: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas o tempo passou, irmãos, e João teve que enfrentar as consequências da sua fidelidade à palavra de Deus. Aquilo que Jesus disse que aconteceria com os discípulos, rejeição e perseguição, aconteceu antes com João. E João era um homem que pregava a palavra de Deus com ousadia e autoridade. Ele era fiel à palavra de Deus. Um homem forte, um homem corajoso, que não ficava com medo das pessoas. Ele não deixava de anunciar a palavra de Deus porque ele estava diante de autoridades religiosas como escribas, fariseus e sacerdotes. Ele não deixava de pregar a palavra de Deus porque estava diante de soldados romanos ou mesmo do rei Herodes. E em uma dessas ocasiões, ele denunciou o pecado de Herodes, o tetrarca. Aquele homem possuía a mulher do seu irmão, Filipe. E como um bom profeta de Deus, João falou para Herodes que não lhe era permitido possuir a mulher do seu irmão. Por conta disso, o rei o prendeu no seu castelo. E Herodes queria matar João. Ele só não matou João porque ele temia que o povo levantasse uma rebelião, porque o povo achava que João era profeta. Herodes não queria essa confusão. Por isso ele demorou a matar João. E é nesse contexto que João envia 2 discípulos para fazerem a pergunta do versículo 3 a Jesus. Ele estava ali em torno de 1 ano, sofrendo, no calabouço da fortaleza de Herodes. E ele sabia que a qualquer momento ele seria martirizado. Como foram martirizados os profetas do Antigo Testamento que falaram ousadamente a palavra de Deus diante de reis ímpios. E é nesse contexto, irmãos, de grande sofrimento, de grande tensão, que João começa a duvidar de Jesus. Mateus nos diz aqui no nosso texto, no versículo 2, que João ouviu falar das obras de Cristo enquanto estava na prisão. Provavelmente os discípulos de João tinham acesso à sua cela e contaram para ele o que eles ouviram Jesus dizer e o que viram Jesus fazer. E Mateus nos diz aí que eles contaram as obras de Cristo. Mateus não chama até aqui, até o capítulo 11, ele não tem o costume de chamar Jesus de Cristo. Ele fez isso no capítulo 1 e depois só volta a fazer isso no capítulo 11. E ele faz isso para dizer para nós de quem é que João está duvidando? Ele está duvidando de Cristo. Aqueles sinais contados a ele pelos discípulos dele eram sinais que comprovavam a identidade de Jesus como o Cristo, o ungido de Deus. João ouve os seus discípulos lhe contarem os milagres de Jesus, que eram de fato impressionantes. Eles ouvem os discípulos falarem alguma coisa sobre o ensino de Jesus, uma mensagem inovadora,
que parecia que não batia muito com a mensagem de João, pelo menos na questão de jejum, não batia. João jejuava e Jesus estava dizendo para as pessoas que enquanto ele estivesse presente, jejum não combinava com aquele momento. Era momento de alegria e não momento de se entristecer. Mas tudo bem, João fica tranquilo em relação à mensagem. Só que quando ele ouve os sinais relatados pelos seus discípulos, ele começa a pensar, será que Jesus é de fato o Messias? Essa é a pergunta que ele manda seus discípulos fazerem a Jesus. Versículos 2 e 3. Mandou por seus discípulos perguntar-lhes, és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Você que conhece a história de João Batista, talvez você se pergunte, como é que pode João duvidar de Jesus depois do que ele viu no batismo de Jesus? Como é que pode ele duvidar depois de ouvir milagres tão impressionantes que Jesus estava fazendo? Irmãos, o que gera dúvida no coração de João não é tanto o que ele ouviu seus discípulos contar sobre Jesus. O que gera dúvida no seu coração é o que ele não ouviu. Ele sente falta de um item importante nessa lista de feitos de Jesus. Até aquele momento, Jesus não havia condenado ninguém. Até aquele momento, os ímpios não estavam queimando como João havia profetizado. Onde está o juízo que o Messias traria? É essa a pergunta de João. E lá em Mateus 3, versículos 10 e 12, nós ouvimos João falar sobre juízo e salvação. Ele anuncia a chegada do Messias nesses termos. Ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. E limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E João está se perguntando, onde é que está esse fogo que desceria sobre ímpios e os destruiria? Tudo o que ele ouve sobre Jesus é que Jesus estava manifestando graça a pecadores, que Jesus estava curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos, expulsando demônios, pregando a mensagem da chegada do reino. Mas João não ouve falar nada sobre condenação. E por isso ele começa a pensar se Jesus não é apenas mais um precursor do Messias. Será que ele se enganara? Será que Jesus é apenas mais um profeta que também vai preparar o caminho para a chegada do ungido? E aí sim, esse ungido vai derramar do seu espírito sobre o seu povo, mas vai derramar fogo para destruir os seus inimigos. Será que eu me enganei? É isso que João está se perguntando. Além disso, meus irmãos, João conhecia os textos de Isaías. Ele sabia que o Messias viria para trazer libertação aos cativos. Ele se lembrava daquela profecia de Isaías 61, versículos 1 e 2, que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Mas João continuava preso. João continuava acorrentado numa prisão, João continuava tendo motivos para chorar, e enquanto isso Herodes estava no seu palácio, sentado confortavelmente no seu trono. Se o Messias chegou, por que é que João não foi libertado? Se o Messias chegou, por que é que Herodes continua intocável junto com todos os demais ímpios? É por conta disso, irmãos, que João envia 2 discípulos a Jesus para fazer a pergunta do versículo 3. É surpreendente que alguém como João chegue a duvidar de Jesus, depois de ter recebido toda aquela revelação de quem Jesus era. Mas, irmãos, esse fenômeno é mais comum no meio do povo de Deus do que nós gostaríamos que fosse. Eu já falei aqui da história de Elias. O profeta Elias teve o seu coração preenchido por dúvida, preenchido por medo, quando Jezabel e Acabe pareciam que finalmente iriam conseguir tirar a vida do profeta.
Se você já leu o livro dos Salmos, você deve ter percebido lá muitas vezes homens de Deus, homens crentes, expondo diante de Deus a sua dúvida. No Salmo 42, versículo 9, nós vemos o salmista dizendo: pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Você se lembra da história de Tomé, um dos discípulos de Jesus, homem de Deus, homem crente, que fez coisas extraordinárias por causa de Jesus, mas foi tomado por dúvida numa circunstância difícil. Ele precisou ver Jesus para então crer que seu Redentor realmente havia ressuscitado. A dúvida do crente é uma realidade. Isso não significa que esse crente que está duvidando é um incrédulo. Significa que a sua fé está imatura. Significa que ele está andando entre a fé e a incredulidade. Seu coração até quer confiar inteiramente em Jesus, mas parece que ele não tem forças para isso. Seu coração até quer confiar inteiramente em Jesus, mas ainda há questões que ele não entende. Há coisas em Jesus e na palavra de Deus que essa pessoa não consegue aceitar. A nossa fé deveria ser inabalável. Não há em Jesus nenhum motivo para nós desconfiarmos dele, da sua palavra. Mas o nosso coração, meus irmãos, é pecador e ignorante. Por isso ele não consegue crer perfeitamente em Jesus. Ele não tem capacidade para isso. E não tem capacidade de entender perfeitamente quem Jesus é e como ele se revela na sua palavra. E por isso nós duvidamos. Mas o que é que nós podemos fazer quando a dúvida surge no nosso coração? Quando essa dúvida surge no coração de um incrédulo, ele só faz uma coisa: rejeita Jesus. Porque não consegue entender direito, porque não consegue aceitar quem Jesus é. Abandona o povo de Deus porque está em dúvida. Mas quando essa dúvida surge no coração de um crente, ele faz o que João fez. Ele pega a sua dúvida e leva a Jesus em busca de resposta. Ele leva a sua dúvida para Jesus, para o seu Redentor, porque ele sabe que Jesus consegue vencer a sua dúvida. A boa notícia para nós, irmãos, é que Jesus recebe com tolerância a dúvida do crente. Jesus não vai perder a chance de nos corrigir. Ele não vai perder a chance de nos mostrar que nós somos homens e mulheres de pouca fé. Mas ele vai nos receber com paciência. Foi isso que ele fez com João. Ele sabe que João é um crente. Que João está duvidando porque ele está sofrendo na prisão. Que está duvidando porque ele sofre injustiças por causa da palavra de Deus. Está duvidando porque não consegue entender direito como as Escrituras se relacionam ao que ele está vendo em Jesus. Ele não é um incrédulo como os fariseus. Por isso, esse não é o momento de Jesus escorraçar João e os seus discípulos. Esse é o momento de entregar a João uma mensagem que vai curar a sua dúvida, que vai encorajá-lo, para que ele aguente firme, porque as coisas para João só vão piorar, não vão melhorar. E por isso que Jesus convida os discípulos de João a permanecerem um pouco ali, a observarem por um momento as obras e o ensino de Cristo, e se eles se atentassem para o que Jesus está fazendo, para o que Jesus está falando, eles vão ter as suas dúvidas saradas. Meus irmãos, nós somos chamados por Jesus a fazer o mesmo. Ele tolera a nossa dúvida. Ele nos recebe pacientemente quando nós vamos a Ele apresentar as nossas dúvidas. Ele quer que nós sejamos sinceros diante dEle. É por isso que os Salmos falam daqueles momentos que nós lemos, em que o povo de Deus duvida. Crentes verdadeiros passam por momentos de dúvida terríveis. Pode ser que esse crente que está em dúvida esteja convivendo muito com pessoas incrédulas. Esteja ouvindo demais gente incrédula. Esteja consumindo demais na internet, na TV, material produzido por gente incrédula. Então não é segredo. Esse crente vai em algum momento duvidar. E o que ele vai fazer quando ele duvidar? Essa pessoa duvida, o crente duvida às vezes. Será que Deus realmente existe? Eu sei que Ele existe. Mas está todo mundo dizendo que ele é uma ilusão. Está todo mundo dizendo que ele é um recurso inventado por pessoas fracas para suportar as crueldades de um mundo duro e difícil. Será que ele existe mesmo?
Será que eu estou certo em minha crença? Talvez você duvide da palavra de Deus, porque há muita gente dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, contém erros, que é um livro inventado por homens, e talvez você comece a se perguntar, será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? E se ela é a palavra de Deus, se ela é tão perfeita quanto os meus pais me disseram que ela é, por que é que eu não consigo entendê-la direito? Por que é que eu não consigo aceitar facilmente o que ela diz? Se essas dúvidas surgem no coração de um incrédulo, essa pessoa vai simplesmente rejeitar Deus e abandonar o povo de Deus, porque está duvidando. Mas se essa dúvida surge no coração do crente, ele leva a sua dúvida a Jesus e ora dizendo, Senhor, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Senhor, eu confio em Ti, mas a minha fé é vacilante. Ajude-me a vencer a minha incredulidade. Mas pode ser que o seu caso seja diferente. Que você não tenha nenhum problema com a existência de Deus. Entenda no seu coração, creia firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez a sua dúvida seja diferente. Talvez a sua dúvida seja, em circunstâncias difíceis, acreditar que Deus está presente cuidando de você. Eu sei que Deus existe, mas será que Ele está presente na minha vida cuidando de mim? Essa é uma pergunta repetida no Salmo muitas vezes. Salmo 22, versículo 1, o salmista diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Talvez essa seja a sua dúvida. Será que Deus está cuidando de mim? Talvez a sua dúvida seja sobre a sua salvação. Eu sei que Jesus é de fato o Redentor do povo de Deus. Mas será que Ele é o meu Redentor pessoal? Eu sei, eu creio que Jesus salva pecadores, mas será que Ele me salvou? E o que você vai fazer quando essas dúvidas surgirem no seu coração? Se você é crente de verdade, só há uma opção para você. Você precisa levar essas dúvidas a Jesus. Confessar diante dele uma fé vacilante, sabendo que ele recebe com paciência e com tolerância crentes que duvidam. E se você fizer isso, ele vai vencer as dúvidas que estão afligindo o seu coração. Então, até aqui, meus irmãos, nós vimos que Jesus recebe com tolerância a dúvida de crentes. Mas não para por aí. Ele não nos deixa confortáveis com a nossa dúvida. Dúvida não é bom. Duvidar não é coisa boa. Por isso Jesus resolve a nossa dúvida. Ele vence a nossa falta de confiança nele. E como é que Jesus vence a dúvida do crente? A partir do versículo 4 nós vemos que Jesus se revela ao crente. Este é o segundo ensino do nosso texto. Jesus se revela ao crente. Então Jesus recebeu tolerantemente a dúvida de João e agora ele começa a resolver o problema de João. Ele convida os discípulos de João para ficarem um pouco ali e para ficarem observando o seu trabalho. Eles já haviam ouvido o ensino de Jesus, já haviam visto Jesus curar pessoas, mas Jesus agora dá uma amostra a mais para eles de milagres, naquele exato momento. Texto de Lucas, em que o evangelista descreve esse mesmo evento, ele diz que naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Naquele exato momento Jesus fez isso. Mateus não nos conta esse detalhe, mas o modo como ele descreve Jesus realizando milagres aqui nos dá a entender isso, que naquele exato momento Jesus realizou muitos milagres. Versículos 4 e 5 do nosso texto. E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Nós temos muitos registros de milagres de Jesus na Bíblia, mas nós não temos todos, porque Jesus realizou muitos milagres. O que nós temos na Bíblia é apenas uma amostra disso. E o texto nos diz que nesse momento Jesus, naquele momento que os discípulos de João estavam ali, Jesus curou muitos cegos e ele fazia isso continuamente. Ele continuamente curava cegos, paralíticos, surdos, continuamente purificava os leprosos, continuamente ressuscitava mortos e continuamente pregava o evangelho aos pobres,
pregava o anúncio da chegada do reino aos pobres. E essas obras, irmãos, que os discípulos de João estão vendo neste momento ali diante de Jesus, eram as mesmas obras que eles contaram antes para João Batista. Como é que esses milagres que João já conhecia, poderiam curar a dúvida de João? Parece que é mais do mesmo. Meus irmãos, o problema de João não eram os milagres. O problema de João era como ele estava interpretando esses milagres e como ele estava interpretando as Escrituras. Por isso, a solução que Jesus apresenta para João é uma descrição dos milagres correta, de acordo com uma interpretação correta das Escrituras. Os milagres realizados por Jesus aqui foram profetizados no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 35, os versículos 4 a 5, o profeta anuncia que Deus está vindo para salvar o seu povo. E veja como ele descreve essa chegada. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus vem. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Exatamente o que Jesus estava fazendo. Isaías 61, versículo 1, o profeta anuncia a chegada do Messias, dizendo que ele seria um pregador de boas novas, de boas notícias. O texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E Jesus usa esses textos do profeta Isaías, que eram conhecidos de João, que eram conhecidos de todos os judeus que aguardavam o Messias prometido. Jesus usa esses textos para dizer para João que ele é realmente o Messias. João não se enganou. Jesus é aquele que estava vindo para trazer salvação para o seu povo e condenação para os inimigos. Jesus é aquele que é maior do que João, cuja sandália João não é digno de carregar. O profeta do deserto, João Batista, estava aprisionado lá na fortaleza de Herodes e estava confuso, mas aquela revelação inicial que ele recebeu estava correta, ele entendeu certo. Jesus de fato é o Messias, Jesus de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então apresenta esses milagres para comprovar isso. E no capítulo 10 nós vemos muitos milagres realizados por Jesus. E nós vemos também Jesus anunciando o evangelho, a boa notícia da chegada do reino aos pobres. E essa é a parte mais importante da pregação, do ministério de Jesus. Não são os milagres, como eu falei, é a pregação da boa notícia da chegada do reino, mais o sinal de que Jesus era de fato o Messias. E lá no capítulo 5 de Mateus, bem no início, nós aprendemos quem são esses pobres de que Mateus está falando. Não são pobres no sentido financeiro da palavra, são pobres no sentido espiritual. Jesus está pregando o evangelho a gente que se entendeu como miserável espiritualmente, que sabe que não tem condições, não tem recursos para ajudar a si mesmo, que não tem recurso para salvar a si mesmo, é como um mendigo espiritual, que não consegue obter o que comer por suas próprias forças. Esse mendigo espiritual precisa ir a Jesus com mãos vazias e receber de Jesus a salvação. É para essa gente que Jesus está pregando a boa notícia da chegada do reino. E é só para essa gente que essa mensagem é atraente, irmãos. Os fariseus não achavam a mensagem de Jesus atraente porque eles se achavam espiritualmente ricos. Eles achavam que conseguiam obter salvação por conta própria, obedecendo algumas regras inventadas por homens. Mas os pobres espirituais não. Mendigos espirituais se alegram com a boa notícia de que o rei chegou, trazendo salvação para pecadores. Se João se atentasse para isso, para esses sinais, para o que Jesus estava fazendo, para o que Jesus estava pregando, ele entenderia que Jesus era de fato o Messias prometido. Que Jesus era de fato aquele que haveria de vir. João estava incomodado, irmãos, com Jesus, porque faltava condenação no seu ministério. Porque parecia que ele não estava punindo os ímpios.
Mas se ele se lembrasse desses textos referidos por Jesus, ele entenderia o que Jesus estava ali ensinando. Os textos de Isaías 35, de Isaías 61, falam de juízo. Em Isaías 35, versículo 4, por exemplo, o profeta fortalece o povo de Deus desanimado, dizendo para eles: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus vem, ele vem e vos salvará. Isaías 61, versículo 2, que eu já li aqui também, diz que o Messias é ungido pelo Espírito Santo para apregoar o ano aceitável do Senhor, mas também para anunciar o dia da vingança do nosso Deus. E Jesus refere-se a esses textos, descreve seus milagres com referências a esses textos para dizer para João que o juízo não foi esquecido. O machado ainda estava posto à raiz das árvores. As árvores más que não produzem bons frutos, que produzem maus frutos, ainda seriam cortadas e lançadas ao fogo, mas esse juízo teria que esperar um pouco. É como se Jesus estivesse dizendo para João, irmãos, João, tenha um pouco de paciência. Eu vou cumprir as minhas promessas antigas, mas eu não vou fazer as coisas de acordo com o seu tempo, João. Eu não vou fazer as coisas do jeito que você acha que eu tenho que fazer. Não, eu vou fazer as coisas de acordo com o plano eterno do meu Pai Celestial. Eu vou cumprir as promessas antigas, mas no tempo determinado pelo Pai. Nem mais cedo, nem mais tarde. Mas e a libertação dos cativos anunciada em Isaías 61? Se o Messias chegou, por que que João continuava preso? E aí Jesus mostra para ele que a libertação estava acontecendo. Mas não era uma libertação como João esperava, era uma libertação espiritual. Pessoas aprisionadas pelo diabo, aprisionadas pelo pecado, estavam sendo libertadas do reino das trevas, estavam sendo transportadas para o reino da luz. Os gadarenos, aqueles 2 gadarenos, de quem Jesus expulsou milhares de demônios, eram uma comprovação disso. A libertação que João esperava não iria acontecer mesmo. Pelo menos não no caso dele. Porque Jesus não estava naquele momento realizando uma libertação literal, ele estava realizando uma libertação espiritual. O plano de Deus para João era outro. Ele permitiria que João morresse na prisão, assassinado por um rei perverso. Assim como os profetas do Antigo Testamento morreram assassinados por reis perversos. E nessa circunstância difícil, meus irmãos, esse homem de Deus precisava colocar a sua confiança em Cristo. Precisava descansar em Jesus. Ele não deveria deixar que uma circunstância de sofrimento ou que o seu conhecimento incompleto, a sua interpretação errada, abalasse a sua fé em Jesus. E se João recebesse a palavra que Jesus está enviando a ele por meio desses 2 discípulos, ele vai ter a sua fé fortalecida. Ele vai ter paz e alegria, mesmo que ele continue sofrendo com a prisão. Mesmo que ele tenha a perspectiva de ter a sua vida tirada em pouco tempo por Herodes. E para terminar esse ensino que Jesus dá a João, ele faz uma leve exortação a ele no versículo 6. Ele não chama João de incrédulo, porque João é um crente, mas ele alerta João sobre os perigos de deixar que a dúvida se instale no seu coração. Veja o versículo 6. É bem-aventurado, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lá no capítulo 5 de Mateus, nós vemos o que significa ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser realmente feliz, verdadeiramente alegre, porque essa pessoa está sendo abençoada por Deus. Ser bem-aventurado significa desfrutar de verdadeira felicidade, por saber que está em paz com Deus, por saber que está dentro do reino de Deus. E esse estado de verdadeira felicidade só pode ser experimentado por quem não acha em Jesus Cristo motivo de tropeço. E achar motivo de tropeço aqui significa pecar contra Deus, porque você não está gostando do que está vendo em Jesus. Significa, meus irmãos, duvidar de Jesus por causa das suas expectativas.
que não estão sendo cumpridas por ele. Porque ele não se encaixa nas suas pressuposições, porque ele não se encaixa no seu entendimento prévio. Isso é o que significa ter em Jesus motivo de tropeço. João estava duvidando de Jesus naquele momento. E ele estava duvidando porque ele achava que o mestre estava demorando demais para trazer juízo e para trazer libertação. E por causa das suas pressuposições sobre como o Messias deveria agir, João não está conseguindo apreciar quem Jesus é. João não está conseguindo aceitar completamente que Jesus é de fato o Redentor do povo de Deus. Mas se João abrisse mão das suas expectativas, se ele abrisse mão desse entendimento incorreto, se ele aceitasse a revelação que Jesus está enviando para ele, ele conseguiria experimentar a verdadeira felicidade, mesmo no cárcere, mesmo na prisão. Ele conseguiria desfrutar de paz e alegria, mesmo sabendo que daqui a pouco, em pouco tempo, Herodes enviaria soldados para cortar a sua cabeça. Irmãos, todos nós temos um entendimento próprio de quem Deus é e do que Ele faz. Temos noções prévias, que nós aprendemos com a nossa família, com a nossa igreja. Aprendemos porque assistimos ou ouvimos alguém na TV ou na internet falar sobre Deus, e nós gostaríamos que esse entendimento que nós temos sobre Deus fosse correto. Gostaríamos que Deus fosse o que nós achamos que Ele é. Gostaríamos que Deus agisse da forma como nós achamos que Ele deve agir. E quando nós nos apegamos a esse entendimento próprio, corremos o risco de nos decepcionarmos com Deus. Corremos o risco de fraquejar em nossa confiança nele. Porque Deus, irmãos, não fará as coisas simplesmente porque nós queremos que Ele as faça. Nenhum de nós tem a habilidade, tem capacidade para ensinar Deus uma maneira melhor de cumprir os seus planos, um tempo melhor de cumprir os seus planos. Nenhum de nós tem. A grande questão é o que nós faremos quando esse nosso entendimento próprio sobre Deus conflitar com aquilo que Ele está fazendo. Por exemplo, um crente que está passando por uma grave enfermidade pode achar que Deus já deveria tê-lo curado. O crente que passa por uma grande crise financeira pode achar que Deus já tinha que ter provido para ele um emprego melhor, uma renda mais adequada. O crente solteiro que sonha em ter uma família construída para a glória de Deus pode pensar que Deus já deveria ter lhe dado um cônjuge piedoso. O crente que possui filhos descrentes pode achar que Deus já deveria ter transformado o coração incrédulo do seu filho para que ele creia em Jesus. E o que nós faremos quando parecer que Deus não está agindo de acordo com o nosso entendimento? Quando parecer que Deus não está agindo no tempo que nós achamos que Ele deveria agir? Irmãos, pode ser até que Jesus nem faça o que nós queremos. Às vezes Ele faz no tempo dele, diferente do nosso. Às vezes Deus não faz. Ele cura quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer. Ele faz as coisas de acordo com o plano dele, não de acordo com o nosso. Pode ser que não seja no seu tempo, mas pode ser que isso que você quer nem aconteça. E o que você vai fazer quando as suas expectativas não forem atendidas por Deus? Não forem atendidas por Jesus? As expectativas dos fariseus e das multidões não foram atendidas por Jesus. E o que eles fizeram? Rejeitaram Jesus. Se recusaram a crer em Jesus, levaram Jesus para a cruz. As expectativas de João também não foram supridas por Jesus. Não do jeito que ele gostaria, não no tempo que ele gostaria. Mas João, irmãos, abriu mão das suas expectativas. Abriu mão do seu entendimento prévio e ele recebeu a revelação de Jesus sobre quem Jesus é, sobre como Jesus age. E se nós fizermos o mesmo, se nós estivermos dispostos a abrir mão das nossas pressuposições para abraçar quem Jesus é e o que Jesus faz, nossas dúvidas vão desaparecer.
Nossa confiança em Jesus vai ser fortalecida. Nós vamos desfrutar de bem-aventurança, de verdadeira felicidade, mesmo que as coisas não estejam saindo do jeito que nós gostaríamos que elas saíssem. Mesmo que as circunstâncias sejam mais difíceis do que nós gostaríamos que elas fossem. Nós vivemos em um mundo triunfalista, irmãos. E nesse mundo triunfalista em que nós vivemos, nós precisamos nos lembrar de que o plano de Deus é cumprido, mas não de acordo com a nossa vontade. É cumprido de acordo com a vontade dele. Nós precisamos descansar no Senhor, sabendo que Ele está realizando o seu plano. E nesse plano que Deus tem para nós, nós viveremos coisas agradáveis, mas também viveremos coisas desagradáveis. A vida é assim nesse mundo caído. Quem anda com Jesus experimenta grandes alegrias, experimenta coisas impressionantes, mas continua tendo de lidar com esse mundo caído, com o pecado nesse mundo mau. Continua havendo doenças, problemas, homens maus. Ainda temos que enfrentar momentos de lágrimas, de sofrimento e de morte. Mas Jesus continua sendo o rei. Jesus continua executando o seu plano perfeito e Ele está trazendo o seu reino e está executando a sua vontade. Nós chegaremos lá. Nós haveremos de experimentar a restauração completa, paz perfeita no novo céu e na nova terra. Nós chegaremos lá, o plano de Deus vai ser cumprido. Mas enquanto nós caminhamos para lá, enquanto nós caminhamos para o lar celestial, nós precisamos confiar no bom pastor, que está ao nosso lado, que está cumprindo o seu plano eterno de redenção. Nós precisamos colocar as nossas dúvidas aos pés dele e precisamos aceitar o que ele tem a dizer sobre si na sua palavra. Precisamos confiar nele, sabendo que ele sabe o que está fazendo. Confiando que Ele faz sempre o que é melhor. Que se Deus está tomando esse caminho, então é o melhor caminho, porque Ele é infinitamente sábio. Não há um caminho melhor, irmãos, do que aquele que Deus está usando para cumprir os seus propósitos na nossa vida e na história do mundo. Não há como nós ensinarmos Deus. Não há como nós acelerarmos Deus. Por isso, quando a dúvida chegar, coloque essa dúvida aos pés de Jesus. Saiba que Ele está conduzindo o seu plano eterno, segundo a vontade do Pai, realizando as coisas no tempo certo, determinado por Deus. E tudo que nós fazemos é descansar, entendendo que Ele sabe o que está fazendo, entendendo que o que Ele está fazendo é sempre o melhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Deus querido, porque essa palavra, ao mesmo tempo em que nos expõe, também nos sara, nos cura, nos transforma. Ao mesmo tempo em que mostra para nós como nós somos pessoas que duvidam do Senhor, mesmo não tendo nenhum motivo para duvidar. Ó Deus querido, ao mesmo tempo ela nos dá a certeza de que Jesus nos recebe pacientemente e vence a nossa dúvida. Ó Deus querido, em Cristo nós não temos motivo para duvidar, mas as circunstâncias nos fazem duvidar. O nosso coração, Senhor, que é ignorante, que é pecador, que é fraco, faz com que nós duvidemos diante de circunstâncias difíceis. Nós confessamos isso diante do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça o nosso coração. Que o Senhor nos dê confiança em Ti, que o Senhor nos faça perceber o que o Senhor está fazendo no mundo, o que o Senhor está fazendo na nossa vida, nos faça perceber que o Teu plano é o melhor e que isso nos dê paz, isso nos dê tranquilidade, isso nos dê, Senhor, segurança, confiança em Ti, sabendo que nós chegaremos lá, o Teu plano vai ser cumprido, mesmo que o Senhor use caminhos difíceis para que nós cheguemos lá. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.